Amada igreja, com alegria eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Amém. Damos graças a Deus pela oportunidade que temos de hoje à noite estar aqui com os irmãos cultuando ao Senhor em um culto muito especial, que é o culto de Santa Ceia, a oportunidade que temos de sentar à mesa do Senhor e participar da comunhão do corpo e do sangue de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em 1 aos Coríntios, capítulo 11. 1 aos Coríntios, capítulo 11. Vamos ler versículos 23 a 28 e também do 33 ao 34. Também quero louvar a Deus por tudo quanto Deus tem feito nesta igreja. Temos observado e visto que muitas pessoas têm aceitado a Jesus como Salvador nos últimos anos, e a Deus seja a glória, a honra e o louvor por isso. É Deus quem faz todas essas coisas. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 28, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Versículos 33 e 34. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Meus irmãos, a ceia do Senhor é um culto muito especial para toda a igreja. Todos nós, cristãos, quando aceitamos a Jesus como Salvador, temos o desejo de ser batizado em águas, de membrar na igreja e participar desta celebração. A ceia do Senhor é um momento de comunhão com Deus, com os irmãos, com a igreja, e é um culto, irmãos, que o crente deve fazer de tudo para não perder a ceia do Senhor. Nós devemos dar prioridade. A Bíblia não diz se você tem que celebrar a ceia do Senhor todo culto, uma vez por semana, de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês. Não existe uma regra, mas nós, na Assembleia de Deus, aqui no Brasil, convencionamos celebrar a ceia do Senhor uma vez por mês, e nós temos, irmãos, a oportunidade de participar deste culto muito especial, e a palavra de Deus que foi lida aqui nesta noite, como também os textos paralelos lá nos evangelhos, nós observamos, irmãos, o quanto é significativo para o crente participar da ceia do Senhor, com discernimento, como diz e recomenda a palavra de Deus. A ceia é um memorial, só existe duas ordenanças que Jesus deixou para a igreja, que é o batismo em águas e a ceia do Senhor. No Antigo Testamento, no judaísmo, existiam muitos rituais, mas no cristianismo, irmãos, em Cristo, nós não precisamos de todos aqueles rituais lá do Antigo Testamento. Mas Jesus deixou duas ordenanças, que é o batismo em águas e a ceia do Senhor. E nós, irmãos, observamos e queremos meditar com vocês rapidamente aqui nesta noite a respeito de 4 pontos importantes em relação à ceia do Senhor. O primeiro, irmãos, é que a ceia do Senhor é um memorial.
é uma oportunidade que temos para parar e refletir e olhar para trás no tempo e viajar no tempo até o Calvário e meditarmos no sacrifício de Jesus. Aqui no versículo 26, onde a gente leu, diz que todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então nós anunciamos a morte do Senhor até que venha. Então a ceia do Senhor é um memorial da morte de Jesus. Nós, irmãos, nunca devemos esquecer do que Jesus fez por nós ali na cruz do Calvário. A Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos são pecadores e merecedores da condenação eterna. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Observe, irmãos, a expressão Cristo morreu por nós. Jesus não morreu pelos pecados dele. Jesus não morreu porque merecia morrer, mas ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. A culpa, de Jesus ter morrido não é dele, é minha e é sua. A morte de Jesus foi uma morte vicária, foi uma morte substituta. Diz o texto bíblico de Isaías, no capítulo 53, que nós o reputamos por aflito, ferido de Deus. Isaías 53, versículo 4. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O versículo 5 diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Na parte B do versículo 6 diz: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, meus irmãos, na ceia do Senhor, temos a oportunidade, não somente na ceia, é claro, mas na ceia do Senhor, obrigatoriamente, temos a oportunidade de refletir a respeito da morte de Jesus. Por que Jesus morreu? Por quem Jesus morreu? Como Cristo morreu? Porque, irmãos, nós não podemos ficar indiferentes à morte de Jesus na cruz do Calvário. E quando Jesus ele instituiu a ceia do Senhor, ele disse que o pão simboliza o corpo de Cristo e o vinho, o sangue de Cristo. Em Lucas 22, 19 e 20, disse Jesus: e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Observe, irmãos, o sangue foi derramado por vós, o corpo, irmãos, foi dado por vós. Então, a morte de Jesus na cruz do Calvário é uma morte substituta. No Antigo Testamento, aqueles animais eram sacrificados e morriam no lugar do pecador. E o sacrifício daquele animal que era sacrificado, como por exemplo o cordeiro pascal, o cordeiro da Páscoa, ele apontava para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E Jesus, irmãos, foi identificado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo disse: porque Cristo, que é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então nós temos, irmãos, que agradecer a Deus. Nós temos que dar graças, louvores ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu e você, todos nós, merecíamos a condenação eterna, mas Deus amou muito
mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você só é crente hoje porque Jesus morreu por você. Você só tem esperança de salvação porque Jesus morreu por você. Você só tem certeza que vai morar no céu porque Jesus morreu por você. Então a ceia do Senhor é uma oportunidade que temos, irmãos, de olhar, para trás e contemplar o Calvário. Jesus ali sendo moído pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades, como bem a gente já leu aqui em Isaías 53, e devemos, irmãos, glorificar e exaltar o nome de Jesus e aumentar cada vez mais o nosso compromisso de sermos fiéis a Ele, aumentar cada vez mais o nosso compromisso de andarmos na presença do Senhor, de honrar o nome de cristão, de honrar aquilo que Deus fez por nós, porque a Bíblia diz, irmãos, que aqueles que foram iluminados, aqueles que foram salvos, aqueles que já provaram o dom celestial, mas que por desobediência se afastam dos caminhos do Senhor, vivem uma vida de pecado, eles estão de novo crucificando o Filho de Deus. Glórias ao nome de Jesus. Olhando para trás, irmãos, nós vamos contemplar Jesus morrendo na cruz do Calvário por mim e por você. Então, toda vez que celebramos a ceia, como diz aqui no versículo 26, anunciais a morte do Senhor. E diz também o versículo 26, anunciais a morte do Senhor até que venha. Glórias ao nome de Jesus. Então, irmãos, é um culto, é um ritual, é uma celebração que sempre tem que ser celebrada pela igreja. Não é só uma vez. Então, ele diz, até que ele venha. Então, observe aí essa perspectiva futura. Tem um olhar para trás no Calvário, mas também tem um olhar para frente, até que Jesus venha. Jesus morreu, é verdade, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele virá, irmãos, em poder e grande glória. Aleluia, conforme diz lá em Apocalipse 19. Mas antes da vinda gloriosa de Jesus, em Apocalipse 19, ele virá antes, irmãos, arrebatar a sua igreja, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, e nós como igreja estamos aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando instituiu a ceia, ele também nos prometeu, irmãos, cear conosco no reino de Deus. Aleluia. Diz o texto de Lucas capítulo 22, versículo 16 e também o versículo 18. Porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Versículo 18. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Nós, irmãos crentes, estamos aguardando a vinda gloriosa de Jesus, quando ele implantará o seu reino aqui na terra, e nós, igreja, reinaremos com Cristo 1000 anos aqui na terra. Nós não estamos esperando, irmãos, as ideologias políticas de direita, de esquerda ou de centro resolver todos os problemas do mundo, resolver problema da violência, problemas econômicos, sociais, porque os homens são limitados, Os homens não têm capacidade e condição de resolver tudo, De oferecer para todos uma espécie de paraíso na terra, mas nós, irmãos, estamos aguardando o reino de Deus, quando Jesus vai reinar literalmente aqui na terra durante 1000 anos, com sede do seu reino lá na cidade de Jerusalém. Aleluia. No final da grande tribulação, Jesus virá
com poder e grande glória, e ele vai, com o sopro da sua boca e com o resplendor da sua vinda, ele vai, irmãos, jogar Vivinho da Silva, o anticristo, o falso profeta, lá no lago de fogo e enxofre, vai mandar um anjo prender Satanás durante 1000 anos, e Jesus vai reinar aqui na terra. O sol da justiça vai brilhar, e nós vamos reinar com Cristo, e nós vamos cear com Cristo no reino de Deus aqui na terra. Só ceia quem tem comunhão, irmãos. Você só convida alguém para jantar na sua casa, para almoçar na sua casa, para tomar café na sua casa, se essa pessoa tem comunhão com você e você tem comunhão com ela. E nós hoje estamos aqui na casa do Senhor, participando da comunhão do corpo e do sangue de Jesus, porque estamos em comunhão com Deus. Aleluia! Estamos aqui celebrando todos os meses a ceia do Senhor, mas um dia, irmãos, vamos celebrá-la aqui pela última vez, porque, irmãos, vamos depois celebrar no reino de Deus. Aleluia! A ceia do Senhor é o elo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Toda vez que celebramos a ceia do Senhor, também a gente está apontando para o futuro, dizendo: Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia! Na ceia do Senhor, irmãos, além de olhar para o Calvário como um memorial da morte de Jesus, além, irmãos, de ter esse olhar para o futuro, esse olhar para a frente, apontando para a vinda do Senhor, mostrando e dizendo ao mundo que Jesus virá, a qualquer momento Ele virá arrebatar a sua igreja, e temos que estar preparados. Mas também, irmãos, a ceia do Senhor é uma oportunidade que eu e você tem também de olhar para dentro de nós mesmos, de fazer uma reflexão. Diz o texto de 1 aos Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e a mulher também, viu, irmãos? Homem aqui está no sentido do ser humano, do crente. Examine-se, pois, o crente a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Irmãos, esta necessidade. Há um imperativo muito grande, da parte de Deus para mim e para você, de fazer um autoexame, de fazer uma autoavaliação. A Bíblia não diz aqui, examine os outros. Não, diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ao invés de examinarmos a vida dos outros, devemos examinar a nós mesmos. Temos muita facilidade de examinar a vida dos outros, de dizer quem é digno e quem não é digno, de dizer quem está correto e quem está errado. Mas nós temos dificuldade, irmãos, de olhar no espelho espiritual, que é a palavra de Deus. A gente gosta muito de olhar no espelho material, para poder revelar, contemplar a nossa beleza física, mas a palavra de Deus, a Bíblia diz, como um espelho, que podemos contemplar, irmãos, como é que está a nossa vida. A Bíblia é o prumo do crente, é a bússola do crente, é o nível do crente. Ela vai mostrar para mim e para você o quão estamos aderentes à vontade de Deus. Na ceia, nós temos também a oportunidade de fazer um concerto com Deus. Quando nos deparamos com essa palavra, quando nos deparamos com a presença de Deus, irmãos, temos que ter este sentimento de autoexame. Nunca pense, irmãos, que você é mais crente do que todo mundo. Nunca pense que você não tem o que melhorar. Nunca pense que você não tem o que mudar. Nunca pense que você é o top das galáxias, porque não é. Porque se a gente pensar coisa desse tipo, já está revelando o quão miserável pecador nós somos. Aleluia, louvado seja Deus. Lembra, irmãos, da visão que Isaías teve? Ele teve a visão do Senhor assentado no alto e sublime trono. Irmãos, e quando ele teve esse encontro com o Senhor, a gente vê que o profeta
ele se humilhou na presença de Deus, ele sentiu as misérias do seu pecado, ele sentiu as suas fragilidades, ele sentiu o quanto era pecador, porque é assim, irmãos, quanto mais você se aproxima de Deus, mais consciência nós temos do nosso pecado, da nossa fraqueza, das nossas falhas. Um crente que se acha muito perfeito, um crente que se acha perfeito em todas as áreas, isso é sinal, irmãos, que ele não anda na presença de Deus, porque na presença de Deus, a luz da santidade do Senhor, a luz da justiça do Senhor vai brilhar na nossa vida, irmãos, e a gente vai conseguir enxergar os nossos próprios pecados, as nossas próprias misérias, e vai fazer com que a gente se enxergue o quanto a gente precisa, ser purificado pelo sangue de Jesus, o quanto a gente precisa ser trabalhado pelo Senhor. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O texto de 1 Coríntios 11, 28, irmãos, que nós lemos aqui: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Diz, irmãos, que é para a gente participar da ceia. Esse exame que está dizendo aqui na Bíblia, o objetivo, irmãos, não é expulsar todo mundo da igreja e dizer assim: olha, ninguém pode comer deste pão, ninguém pode beber deste cálice. Não, o objetivo é que a gente, irmãos, coma, participe do pão e do vinho, de forma digna. O objetivo, irmãos, é fazer esse autoexame, se consertar com Deus e assim comer dignamente, conforme orienta a palavra de Deus. Não devemos fugir da ceia por causa do pecado, mas devemos fugir do pecado, irmãos, para ter comunhão com Deus e poder participar da ceia. Às vezes a pessoa: eu não vou para o culto de ceia porque eu estou em pecado, eu não vou para o culto de ceia porque eu não sou digno e tal, e às vezes até a pessoa conta assim: eu sou sincero, eu não sou como fulano que vai e está em pecado, e está desmantelado e ainda tem coragem de ir para a ceia, nem pediu perdão a mim, brigou comigo, não pediu perdão a mim e está lá ceando. Irmãos, quando a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, o objetivo, irmãos, é fazer com que eu e você reflita: se eu pequei, se você pecou, vamos pedir perdão a Deus, vamos pedir perdão ao meu irmão, vamos se consertar e assim coma deste pão e beba deste cálice. O objetivo é fazer com que a gente se conserte antecipadamente e assim participe da ceia. E por fim, irmãos, diz aqui o versículo 33 e 34: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros, mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. A ceia, irmãos, observe esta expressão: esperai uns pelos outros. A ceia também é um momento de celebração, de comunhão, não somente na vertical com Deus, mas comunhão também na horizontal com os nossos irmãos. Ao contrário da igreja de Corinto, que estava deturpando a ceia do Senhor, a igreja deve celebrar a ceia sob um clima de verdadeira comunhão, motivada pelo amor. Não se admite, irmãos, crente que é mal um do outro. Não se admite, irmãos, crente que vive como gato e cachorro brigando um com o outro. Não se admite, irmãos, que crente, irmãos, participe da ceia do Senhor com ódio do seu irmão, com ódio da sua irmã. Mas nós, irmãos, temos que manter a comunhão uns com os outros. Na ceia, ali na cidade de Corinto, havia, irmãos, aqui a gente participa da ceia, é um pedacinho de pão, é um pouquinho de suco de uva, do vinho, uma quantidade pequena de alimento, porque isso é um ato simbólico, mas lá em Corinto, na igreja primitiva, era uma refeição, com bastante quantidade de alimentos, etc. Só, irmãos, que havia muitos problemas.
A Bíblia diz que uns comiam e outros ficavam com fome. Uns se embriagavam, havia muita deturpação, daquela festa ágape ou festa do amor, como eles falavam, e nomeavam. Inclusive, aqueles que eram ricos, aqueles que tinham condição, usavam aquilo como uma forma de esbanjar, de comer demais, de mostrar a sua riqueza, de mostrar os seus alimentos em quantidade, em qualidade, enquanto os outros pobres ficavam sem nada. Mas nós, irmãos, celebramos a ceia do Senhor com outro pensamento. Peçamos perdão ao nosso irmão a quem nós temos ofendido. Irmãos, pedir perdão é coisa de crente. Pedir perdão é coisa de quem quer ir morar no céu. Pedir perdão não é vergonhoso. Vergonhoso, irmãos, é a gente ficar com ódio do nosso irmão, da nossa irmã. Mas pedir perdão é coisa de crente. Glórias ao nome de Jesus. Lembremos, irmãos, dos irmãos que pararam na caminhada e também daqueles que não estão presentes conosco, na ceia por algum motivo, Também devemos ter essa reflexão. Quantos irmãos, quantas irmãs você conheceu e conhece que pararam na caminhada, que estão afastados dos caminhos do Senhor, que não estão hoje aqui porque se desviaram da presença de Deus, estão no mundo? É um motivo também, irmãos, para a gente se lembrar desses irmãos. Inclusive, é importante que cada congregação, irmãos, durante as suas atividades evangelísticas e outras mais, tenha alguma ação no sentido de buscar esses irmãos, de se aproximar desses irmãos, de convidá-los a voltar para os caminhos do Senhor, de conversar com ele. Quando você encontrar alguém que se desviou, não corte caminho dele, não fique de mal dele, não bloqueie ele no WhatsApp, não mantenha a distância, não. Ele precisa da sua atenção, ela precisa da sua atenção, do seu amor. Vá buscar as almas que estão perdidas. O bom pastor, ele deixa as 99 ovelhas lá no aprisco e vai buscar aquela 100ª ovelha que está desgarrada do aprisco. Também precisamos meditar, irmãos, naqueles irmãos que, embora tenha comunhão com Deus e com a igreja, mas não pode estar aqui hoje à noite por causa de uma enfermidade, por causa de uma doença, algo que impede. Vamos orar por eles para que Deus abençoe e ajude, cure-os, e eles possam participar conosco. E aqueles que estão enfermos, nós sempre orientamos em todas as igrejas que os nossos diáconos possam servir a ceia lá na casa deles. Eu espero que aqui na congregação Nova Betânia tenha esse serviço, porque tem irmãos e irmãs que por motivo de enfermidade não pode vir participar da ceia. Então a diaconia da igreja deve ir até a casa desse irmão, até a casa dessa irmã, e levar o pão e o vinho para poder a pessoa também participar. E assim, irmãos, todos serão abençoados. Glórias ao nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Os irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Continue servindo ao Senhor com alegria, ganhando almas para Jesus. Eu estou muito feliz, muito satisfeito em ter contemplado, em ter acompanhado e visto, irmãos, quantas pessoas aceitaram a Jesus aqui neste lugar, Então, continue evangelizando, continue falando a palavra de Deus e cuidando dos novos convertidos, discipulando os novos convertidos, porque não podemos, irmãos, também cair no erro dos escribas e fariseus. Jesus disse: olha, vocês, dá uma volta ao mundo, como diz no bom nordestinês, vocês batem o mundo e o fundo para ganhar uma alma e depois vocês discipulam ela tão mal que faz esse novo discípulo 2 vezes mais filho do inferno do que vocês.
Foi a crítica que Jesus fez aos escribas e fariseus. Então não podemos jamais cometer este erro. Devemos ganhar as almas para Jesus, discipulá-las, ensiná-las na palavra de Deus e ajudá-las na caminhada. Que Deus abençoe e faça esta igreja, este povo, cada vez mais crescer em quantidade e qualidade para a glória do nome do Senhor e para a bênção de todos nesta cidade. Amém.